Olá! Hoje veremos o cálculo de limites envolvendo algumas indeterminações. Certo? Então a ideia é o seguinte, seja duas funções f e g, tal que o limite de f de x, com x tendendo a xo e y tendendo a yo, é igual ao limite de g de x, com x tendendo a xo e y tendendo a yo, igual a zero. Então, o limite quociente dessas funções vai ser 0 sobre 0, né? 0 sobre 0, limite quociente. Mas aí, de acordo com esse limite quociente, a gente não pode, a priori, saber o resultado, né, desse limite, na tendência de x, xy tendendo a xo e yo. Se vai dar um número real ou uma indeterminação. Ou não existe, né? Então, por isso que a ideia que chamamos, podemos dizer que esse limite é uma indeterminação. Então, o limite quociente de f sobre g, com x tendendo a xo, a yo, é igual ao limite de 0, é igual a 0 sobre 0, né? A tendência dele, né? E não podemos saber se esse resultado vai dar um número real, no cálculo daqui, ou não existe. É a tendência dele. Por isso, nós chamamos isso aqui de uma indeterminação. Daí o cálculo de limite envolvendo indeterminação. Como exemplo 1, então isso aqui podemos chamar de uma indeterminação. Certo? Ok? Então tá aí. Olha. Se eu substituir o 2 aqui, e o 1 em cima, vai dar 0. Se eu substituir o 2 e o 1 aqui embaixo, do x e y, também vai dar 0. Então vai acontecer o caso de indeterminação. Então, o necessário é fazer a fatoração, se possível, né? Se possível, fazer a fatoração. O que é fatoração? É transformar adição e subtração em produto. Aí vem aquele procedimento lá do 8º ano, né, do ensino fundamental. Então, para fatorar isso aqui, a gente tem que pegar uma sequência de x que seja decrescente. Então, vamos ver. Olha, vamos ver essa sequência aqui, x3, x2 e x, né? Vou colocar aqui. Isso aqui é igual ao limite de x3y x3y mais x2y menos 2x. E vamos pegar, peguei esse termo aqui para pegar a sequência, né? A outra sequência é menos 2x2. Aí vem xy, menos xy. E o mais 4, ok? Mais 4.
indicando uma certa ordem. E aqui já posso de início colocar o x em evidência aqui, né? xy dividido por x da y mais x dividido por x dá 1. Vou colocar o menos 2 em evidência. Menos 2 em evidência. 2 dividido por 2 dá 1, fica só o y. Menos e menos dá mais. 2 dividido por 2 dá 1. Observe que já repetiu a parte aí do y mais 1 no parêntese. X tendendo a 2 e y tendendo a 1. Aqui podemos colocar o x em evidência. Ok? Colocando o x em evidência, nessa primeira parte aqui, ó, temos o seguinte: limite x vezes x3y dividido por x, x2y, né? x2y. x2y dividido por x dá xy. Menos 2x dividido por x dá menos 2. Tá aí, né? Essa parte aqui. Vamos colocar agora o menos 2 para aparecer o mesmo termo aqui, ó, em evidência, na segunda parte. Aí vai ter o jogo de sinal. Menos 2x2 dividido por menos 2 dá x. x2. Tem um y, com certeza, né? Foi colocado, né? Dá x2y, certo? Tem um y aqui, ó. Tinha sido colocado, mas tem um y aqui, com certeza. E falha aí na escrita, né? Menos e menos dá mais. Aqui tem um 2 também aqui, né? Foi colocado, tem um 2 aqui, né? Esse menos 2xy aqui, ó. Menos 2xy dividido por menos 2 dá xy. Mais xy. E 4 mais 4 dividido por menos 2 dá menos 2. Tá aí. Aqui embaixo podemos colocar o y mais 1 em evidência. O que vai ficar no parêntese? O x menos 2. Aí com x tendendo a 2, y tendendo a 1. Na parte de cima já podemos colocar esse termo que repetiu em evidência. Que repetiu aqui e aqui, né? x2y, xy, menos 2. E o que vai ficar no parênteses? X menos 2. Sobre ok? Podemos botar aqui um x menos 2. Agora com o limite. Observação. O limite de f de xy com x e y tendendo a xo, yo é igual a f de xo, yo
É só substituir, né, pessoal? A gente vai fazer o quê? Substituir. No lugar do x eu vou colocar 2, no lugar do y eu vou colocar 1. Aqui já foi cortado. Então teremos 2 ao quadrado, x ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes 1, mais xy, 2 vezes 1, menos 2. 2 ao quadrado, 4, vezes 1, 4. Mais 2, menos 2. Cancelando, o resultado é 4. Então, por isso que não podemos afirmar a priori se o resultado vai dar uma inexistência, né? Não existe, ou um número real. Nesse caso aí deu um número real, que houve simplificação. Ok? Vamos ver o exemplo 2. Nesse exemplo 2, temos o seguinte, o limite, né? X mais y menos 1, raiz de x menos raiz de 1 menos x. 1 menos y aqui, viu? Aqui tá. 1 menos y, tá? Então, observe que eu substituí aqui o x é 0, né? 0 à direita. Está encostando o 0 à direita. Eu substituí aqui por 0, fica 0, aqui fica 1. Encostando no y, no 1 à esquerda, pela esquerda. Substitui o 1, menos 1 a 0. Então, em cima da 0. E embaixo fica a raiz de 0 é 0. 1 menos 1, 0. 0 sobre 0. Como foi falado, a priori não podemos dizer que esse resultado 0 sobre 0 vai dar um número real ou não existe. Então temos que simplificar. O procedimento usado aqui é racionalização. Eu tenho o seguinte: resolução. Limite x mais y menos 1 sobre raiz de x menos raiz de 1 menos y, certo? Com x tendendo a 0 do lado direito e y tendendo a 1 do lado esquerdo. Limite lateral, né? Então, para racionalizar aqui, ó, eu multiplico pelo próprio radical daqui de baixo, mudando só o sinal. Lembrando que, quando eu tenho A2 menos B2, é A mais B vezes A menos B. Ou seja, por isso que eu multiplico com o mesmo valor, sinal trocado, que vai aparecer o A2 menos B2. Aí o radical desaparece. Ok? Vamos lá. Vezes raiz de x mais 1 menos y vezes raiz de x mais raiz de 1 menos y. Observe que aqui é o mesmo valor que está aqui embaixo, só que com o sinal trocado, né? Continuando, temos limite de x mais y vezes x mais y menos 1 vezes raiz de x mais raiz de 1 menos y sobre... Aqui vai dar o quadrado primeiro, pelo procedimento aqui, ó, de produtos notáveis, temos isso aqui, né? Menos o quadrado segundo. X tendendo a 0 do lado direito, y tendendo a 1 do lado esquerdo.
vendo? Vamos lá. Aqui, igual ao limite raiz de x mais raiz de 1 menos y. Aqui vai dar x menos 1 mais y, certo? X menos 1 mais y. X tendendo a 0 e y tendendo a 1. Ah, mas tem esse x menos 1 mais y, esse valor aqui, ó. Só que em ordem diferente. Não é, pessoal? Esse valor aqui é igual a esse, ó. Só mudou a ordem. Tem um x, tem um y e tem um menos 1. Tem um x, tem um y e tem um menos 1. Então aqui eu posso cancelar esses dois valores. Aí vai ficar só o numerador. Quer dizer, o zero de baixo desapareceu. Limite x tendendo a 0 do lado positivo, y tendendo a 1 do lado negativo, de raiz de x mais raiz de 1 menos y. Agora é só substituir o zero aqui, né? Vai ficar raiz de 0, raiz de 1 menos 1, que dá 0. Então o limite deu 0, que é um número real, né? Um número real. Vamos ver essa situação, o terceiro caso, em que envolve, exemplo 3, né? Limite de 5xy sobre x2 menos 2y2, com x tendendo a 0, y tendendo a 0. Observe que também vai dar 0 sobre 0, não é, pessoal? Segundo caso aqui, 5 vezes 0 dá 0, e aqui 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0 é 0, 0 sobre 0. Então aqui vamos ver o seguinte, não dá para simplificar, fatorar, entendeu? Como foi feito nas anteriores. Então a gente vê que a tendência desse limite é na origem. X tende a 0 e o y tende a 0. Tá? Então tem vários caminhos, função de duas variáveis. Eu posso encostar na primeira situação, na origem, do lado direito, né? Ou seja, essa curva 1, temos x e 0, o y é 0, né? O x tende a 0 e o y é igual a 0 nessa curva aqui. Vamos lá como fica. Curva 1, limite 5x, y, o y é 0 aqui, ó. O x tende a 0 e o y é igual a 0. Nessa curva 1, o y é igual a 0. Está em cima do eixo x. Então aqui eu vou substituir por 0. X a segunda menos 2 vezes 0 ao quadrado. Então aqui vai dar limite de 5x sobre
x2 com x tendendo a zero. Ok? Daí eu coloco. Fica limite de 5 sobre x com x tendendo a zero. Olha o que vai acontecer aqui. 5 sobre zero. Não é que o aí seja zero, né, pessoal? Aqui vai dar 5 sobre zero. Ah, 5 sobre zero não existe. Não, aí no caso é o seguinte. No caso de limite, aqui é uma tendência, né? Aonde ele pode chegar. E observe o seguinte, quanto menor o denominador, maior o resultado. Então é como se eu tivesse, ó, 5 sobre 1 é 5. Se eu diminuir aqui, ó, embaixo, 0,1, resultado dá 50, né? 5 sobre 0,01 dá 500. Ok? Então vai diminuindo o denominador e vai aumentando o número. Por isso que ela é chamada de a função hiperbólica. Aqui, ó. É o gráfico dessa função aí, ó. Quanto menor o x, maior o resultado. Então aqui o limite deu mais infinito. Nessa curva 1. Ok? Vamos ver na curva 2. Y e x, a gente vai encostar aqui, ó, pelo eixo do y, na origem, que a tendência dele é a origem, 0 e 0. Então, nessa curva 2, temos o ponto 0 em y. O x é igual a 0 e o y tende a 0. O y tende a 0. Eu tenho limite de 5 vezes 0 vezes y. Ah, outra coisa, vacilo aqui, ó. 5 vezes x vezes 0 dá 0 aqui, né, pessoal? 0. Vai ficar 0 sobre x2. Ó, 5 vezes dá 0, né? Coloquei 5 aqui. Vamos ajeitar, né? Diminuo aqui. Então aqui vai dar 0, ok? Não tem curva 1 vai dar 0, tá? Tá ajeitado aqui. Entendido aí? E aqui, quase o mesmo procedimento. Curva 2, que é 0x, né? Olha, aqui vai dar 0 sobre aqui vai dar limite de 0. Que aqui dividido, qualquer número dividido por 0 é 0, y tendendo a 0. Então aqui é 0, que não tem x para substituir, né? Ok? Curva 3. Vamos ver encostar no eixo, levando em consideração a bissetriz. Primeira bissetriz. Onde y é igual a x. Certo? Então eu tenho um limite de 5, que y é igual a x. 5x vezes x. Ó, 5, o y, o x tende a 0 e o y é igual a x. Embaixo teremos x2 menos 2
x2. No lugar do y eu coloquei x, né? Aqui, ó. Cinco x2 sobre menos x2. x2 menos 2x2 menos x2. Limite de menos 5, tem um jogo de sinal aqui, com x tendendo a 0, aí dá menos 5. Já deu? Já vimos uma coisa, né? Que o limite na curva 1, limite 1 deu igual ao limite 2, que deu diferente do limite 3. Então, nesse caso, não pode dar, você pode encostar, né, no ponto por várias curvas e o resultado tem que ser igual. Quando isso acontece, esse limite aqui portanto, o limite de 5xy sobre x2 menos 2y2 com x tendendo a 0 e y tendendo a 0 não existe. Ok? Então, aguardo vocês até a próxima aula. Vamos lá! Na matemática. Fui!